Muito boa noite, bem-vindos ao debate com os candidatos do PICO ao Parlamento Regional às eleições que se realizam no próximo dia 25 de outubro. Estima-se que a Ilha do Pico tenha cerca de 13.650 habitantes, é uma estimativa do Serviço Regional de Estatística, mas só no próximo ano, com os censos, se ficará a saber com mais rigor qual é a população. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, o Pico terá 13.613 eleitores. São números, como podem ver, que não batem muito certo uns com os outros, mas naturalmente não é um tema para abordarmos nesta circunstância. O Pico elege 4 deputados, há 9 candidaturas, embora apenas estejam 5 presentes neste debate. Ausentes estão a CDU, o PAN, o PPM, o MPT. Passamos então à apresentação dos candidatos presentes neste debate. Pelo PSD concorre Marco Costa, tem 44 anos, é engenheiro zootécnico e esteve no Parlamento Regional, eleito pelo Pico na última legislatura. Pelo Partido Socialista concorre como cabeça de lista Miguel Costa, tem também 44 anos, é jurista, passou pelo Parlamento Regional entre 2012 e 2016, depois foi eleito novamente em 2016, mas saiu a meio do mandato para exercer a função de presidente de Portos dos Açores. Pelo CDS-PP concorre Tiago Cardoso, tem 43 anos, é empresário, e pelo Bloco de Esquerda, José Carreira, tem 63 anos e é assessor do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa Regional. Temos também pelo Chega Joaquim Coelho, tem 45 anos e é professor. Agradeço naturalmente a presença de todos aqui neste debate, um debate que esperamos naturalmente possa ser esclarecedor para quem nos vê lá em casa, sobretudo para os eleitores da Ilha do Pico, e o sorteio ditou que começaríamos este debate com o Miguel Costa, do PS. Miguel Costa, há uma pergunta inevitável antes de passarmos ao que nos trouxe aqui, que tem a ver com o facto de neste momento exercer funções de Presidente da Portos dos Açores, ser candidato PS, e o que as pessoas perguntam é, depois de 25 de outubro, sendo eleito ou não sendo eleito, o que é que vai acontecer? Eu sei que já respondeu a uma pergunta do Jornal do Pico de uma forma um pouco conclusiva, cumprirei com a missão que me for cometida, mas isso às pessoas que estão lá em casa não dirá muito, gostava de ter hoje uma resposta mais concreta. Sendo eleito, e no caso de uma vitória do PS, que é só nessa circunstância que se coloca a pergunta que vou colocar, se irá assumir a função de deputado ou se irá para a Portos dos Açores ou para outro cargo qualquer que venha a ser indicado no caso de uma vitória do PS. Uma resposta muito rápida para passarmos já a seguir. Boa noite, Herberto, boa noite aos colegas de debate. Um cumprimento especial à RTP pelo exercício do serviço público, que também teve que ser adaptado a esta circunstância especial que vivemos nos dias de hoje, e um cumprimento naturalmente especial para todos os picarotos e para os açorianos de uma forma geral que nos ouvem e que nos veem através da RTP Açores. Eu confesso que esse não será certamente o tema melhor para começar este debate. Certamente que não será o mais importante para a Ilha do Pico, mas ainda bem que o coloca, porque parece que incomoda muito boa gente, e em particular a pergunta é exatamente percebendo esse incómodo. Eu confesso que o facto de colocarem essa questão não deixa de ser elogioso para a minha pessoa, porque estão a reconhecer competências, se calhar, para desempenhar outros cargos. O que é certo é que eu abracei este projeto do PS Açores em várias frentes, e onde tenho passado, tenho cumprido com aquilo que julgo que é a minha missão. Já percebi que não me vai responder. E nesse sentido estou completamente disponível, de corpo e alma, num projeto que acredito, continuo a confiar e que quero dar o meu contributo a bem do Pico e a bem dos Açores. E, portanto, nessa perspectiva, muito bem, respondendo sem responder, vamos ter que passar à frente e vamos começar exatamente por um tema que é incontornável quando se fala do Pico hoje em dia, que tem a ver com o COFACO, com a situação dos cerca de 160 trabalhadores que ficaram sem trabalho, com uma promessa de uma fábrica que tarda em aparecer e começa muita gente já a perder esperança. Já houve muita coisa aprovada na Assembleia Regional, na Assembleia da República, já fez parte do Orçamento de Estado, e o que é facto é que, aparentemente, é um pouco ingrato para a vossa posição aqui, que se estão a candidatar a deputados, o que é facto é que os deputados aprovam, algumas decisões depois não são levadas a sério, não são postas em prática. Como é que o Miguel vê esta situação do COFACO, quer em relação ao futuro dos trabalhadores, quer em relação
à famigerada fábrica que não há maneira de começar a primeira pedra sequer? Bom, em primeiro lugar, o tema COFAC é um tema que tem estado sempre na agenda política e julgo de todos os partidos, pela importância e pela dimensão que tem na Ilha do Pico. A verdade seja dita que era uma empresa o maior empregador da ilha e era um empregador de mão de obra feminina, muito em particular, e portanto aí também a sua grande relevância. Certo será que é uma empresa privada e portanto não está nem ao alcance de qualquer governo, nem de uma qualquer autarquia, fazer muito mais do que aquilo que tem sido feito. O governo disponibilizou todos os instrumentos e todos os apoios possíveis para que essa fábrica fosse uma realidade. A autarquia tem feito, julgo eu também, e também fui vereador daquela autarquia na oposição e sou testemunha disso mesmo, tem feito tudo o que é possível para que a fábrica se mantenha no Pico, se mantenha no Concelho da Madalena. Certo será que isso é uma decisão que compete única e exclusivamente à administração da empresa. Não será menos verdade que houve um conjunto de iniciativas na Assembleia Legislativa... tinha assumido compromissos, não é? Exatamente, um conjunto de iniciativas que tentaram promover um conjunto de apoios e iniciativas junto daquela administração. Houve uma proposta recente do PSD, e é uma boa proposta, e por isso foi viabilizada pelo Partido Socialista, e bem viabilizada pelo Partido Socialista, que é uma boa proposta, são propostas essas que devem ser elogiadas, e foi uma boa proposta no sentido também de resolver o problema da majoração e do prolongamento do subsídio de desemprego. E, portanto, nessa matéria eu acho que está a ser tudo feito no que diz respeito ao poder político. Verdade seja dita que também criou-se muitas falsas expectativas, e não foi nem o Governo que as criou, nem os deputados do PS que as criaram. Eu recordo só que o ex-líder do PSD e o senhor presidente, atual presidente da Câmara Municipal da Madalena, e na qualidade de presidente da Conselhia da Madalena, deslocaram-se a Braga e vieram anunciar a público que a fábrica estaria concluída até o final de 2019, coisa que foi também uma falsa expectativa criada. E, portanto, tem que se ter muito cuidado nesta matéria para não criar mais falsas expectativas. Verdade seja dita que, passado este tempo todo, começa a ser difícil acreditar. Começa a ser difícil acreditar nas palavras da própria administração da COFAC, mas será a esperança a última a morrer. Já respondeu à pergunta que lhe ia fazer, Tiago Cardoso. Como é que vê também este problema da COFAC? Ainda acredita que possa haver uma fábrica? Como é que vê estas situações relativamente aos trabalhadores e aos apoios que eles devem receber ainda por mais algum tempo? Boa noite. Ora, muito boa noite a todos do plantel, aos picarotos, aos açorianos, de uma forma geral. Antes de mais, queria agradecer à RTP Açores e à CDS pelo convite e pela oportunidade de iniciar um trabalho com vista a uma mudança de paradigma que se tornou uma necessidade imediata na nossa sociedade. Quanto ao caso da COFAC, ali como o Miguel diz, trata-se de uma empresa privada, mas é uma empresa com um peso muito importante na Ilha do Pico, do ponto de vista do que representa para a indústria, das atividades paralelas dos pescadores, do emprego que criava, principalmente do sector feminino, que normalmente é o menos protegido nestas coisas. E eu sei que, sendo uma empresa privada, que existe aqui dificuldades de haver apoio direto da parte governamental. Mas acho que o Governo Regional e a sua parte administrativa devem ter certamente gente capaz para os acompanhar e para lhes talhar uma solução viável para uma saída rápida deste problema. Claro que estou a falar mais do ponto de vista do acompanhamento e do aconselhamento, mas daí certamente podiam sair frutos que resolvessem o problema do emprego e de forma rapidamente, nem que fosse concorrendo e alinhavando aí candidaturas aos apoios comunitários. Acredita que ainda possa haver uma fábrica da COFAC do Pico, que já nem se chamará COFAC, agora é uma empresa participante? Eu acredito no Pico, e acredito nos picarotos, e acredito com essa ajuda que se pode chegar lá. Acho que é uma coisa que não se deve adiar muito, porque isso está a causar muita complicação do ponto de vista social no Pico. Muito obrigado. José Carreira, Bloco de Esquerda. É evidente que a COFAC é uma empresa privada e portanto,
as suas decisões... Que recebeu muitos dinheiros públicos, na verdade. As suas decisões são soberanas. Recebeu muitos dinheiros públicos. No entanto, a COFAC nos Açores é uma menina dos olhos de ouro do Governo Regional. A COFAC faz o que quer e que lhe apetece e tudo é permitido à COFAC. Nomeadamente, recebe centenas de milhares de euros para fazer aqui ali em Rado de Peixe, na fábrica maior. Portanto, tanto metar e constantemente é despejado para o mar os influentes que não são tratados na ETA. Durante 3 anos, a única multa que a COFAC levou foram 13 mil euros. É evidente que nós também vimos 2 outras coisas. Durante meses, a administração da COFAC negou-se a ir ao Parlamento, a dar qualquer justificação das suas ações no Pico, e quem era o porta-voz da COFAC era o secretário regional da Ciência do Mar, o Dr. Guim Menezes. Nós perguntávamos no Parlamento na altura, mas se ele fazia parte da administração, quem era? E, portanto, por outro lado, os trabalhadores da COFAC, o Governo da República, depois de várias propostas de vários partidos, a última do PSD, para majoração dos apoios, até hoje ainda não cumpriu. É mais uma promessa que não foi cumprida pelo Governo da República para com os Açores e o PS não diz nada. Sobre a COFAC ainda, o Bloco de Esquerda, há pouco tempo, fez uma pergunta na Comissão Europeia onde diz claramente isto. Neste contexto, que é o contexto de todo o processo da COFAC, questionámos se a COFAC chegou a receber algum apoio comunitário e, nesse caso, o que pensa a Comissão Europeia fazer para instar a Conserveira a cumprir os compromissos assumidos em 2018. Os compromissos assumidos em 2018 era a construção da nova fábrica e, para isso, tinha apoios europeus e regionais. E, portanto, estamos à espera da resposta e estamos à espera que o Governo da República faça pela primeira vez aquilo que está mandatado pela Assembleia da República para fazer, que é majorar os apoios aos trabalhadores. Marco Costa, esta proposta na Assembleia da República foi do PSD, embora tenha registado unanimidade, houve apenas uma abstenção da Iniciativa Liberal. O próprio PS, os Estados dos Açores também estiveram ao lado do PSD nesta reivindicação. Mas o que é facto é que na Assembleia Regional, onde foi deputado nesta legislatura, várias vezes falou da COFAC, várias propostas foram sendo aprovadas e o que é facto é que daí nada saiu. Enquanto deputado isso é um pouco frustrante. Posso perguntar assim? Antes de mais, um cumprimento, Herberto, a todos os colegas de painel, um cumprimento especial a todos os açorianos e aos picuenses em particular. Também neste tempo de pandemia deixar uma mensagem a todos aqueles que estão na linha da frente no combate a este momento inesperado. Mas entrando claramente neste assunto da COFAC, obviamente que a nossa primeira mensagem tem de ir para as ex-funcionárias da COFAC. São elas que neste momento estão a sofrer e as suas famílias. Como já aqui foi dito, pessoas especializadas numa área, mas também muitas delas já num escalão etário que é difícil a reconversão noutros setores e que continuam a ter a esperança de uma nova unidade. De cerca de 160, 130 ainda não terão arranjado emprego. Exatamente. Ao contrário de muitas daquelas que foram as notícias públicas sobre a incorporação noutros setores. Óbvio que o PSD, a par de outros partidos, como já foi aqui referido, fez um trabalho intenso sobre este assunto, culminou na última iniciativa que aqui foi citada na Assembleia da República, mas há um trajeto, e há um trajeto que foi de algum incumprimento. Temos que ver que existem medidas que foram incluídas no Orçamento de Estado de 2019 que não foram cumpridas por um governo da nação. E culminou neste momento, que é grave, de levar as pessoas ao limite sem uma esperança mínima de rendimento, quando se tem um trajeto de expectativa com a nova unidade. E aqui não posso deixar de dar uma nota. Quando aqui o candidato do PS refere o Presidente da Câmara da Madalena e o Presidente do PSD à altura, não posso então deixar de referir quem é Presidente do Governo da legislatura onde isto aconteceu, é Vasco Cordeiro. E é Secretário Guim Menezes. E, portanto, esta também tem que ser uma nota que fica deste mandato, que
pode até custar, todos nós sabemos o carinho que temos para esta unidade, que tínhamos por este setor, por toda uma cadeia de valor, mas a verdade é que nesta legislatura que agora está a terminar, deixou de haver a cadeia toda da indústria de conservas no Pico. A verdade é que numa fase inicial parece que toda a gente acreditou. Exatamente. Foi transversal, não foi apenas um partido. Não é? Picoenses de fé e de desafio constante, acreditamos e não queremos de uma forma final tirar a toalha ao chão já? Este dossiê. A verdade é que choca, magoa e as pessoas vivem isso na pele no dia-a-dia, sentir que uma indústria que deu riqueza, que deu vida a muitas famílias durante décadas, desapareceu e ainda não há sinais concretos que volte a elaborar, porque nem sequer os ferros foram lançados à terra. Muito bem. Sr. Joaquim Coelho, naturalmente que tem também noção da importância da COFAC para a Ilha do Pico. Como é que acha que tudo isto, esta história pode terminar? Acha que pode ter ainda um final feliz ou não? Não? Boa noite. Boa noite. A todos os candidatos. Obrigado à RTP por ter convidado o Chega. A COFAC já fechou há alguns meses. Há anos já. Não, já há anos, meses anos. Já. Sim. Eu acho que a COFAC no Pico morreu. Passou a história. Exatamente. Embora tenha recebido apoios as questões, mas dá a sensação que os administradores, de forma a poderem ter mais rendimentos, preferem se calhar manter a fábrica aqui em São Miguel e não ter mais despesas em relação ao Pico. Outra coisa que é muito estranha é que, será que é por causa das eleições agora legislativas que o PSD apresentou na Assembleia da República em relação aos apoios a dar aos trabalhadores? Porque se estivessem à espera desse apoio em relação aos trabalhadores, alguns deviam estar a passar fome porque não tinham esse apoio. Porque há quem diga que alguns estão a passar dificuldades, sim, não sei se será fome. Alguns conseguiram arranjar empregos noutra atividade e nota-se que se estivessem à espera de algum apoio do governo, desculpem, já tinham passado muita fome. Muito obrigado. Eu acho que podemos encerrar por aqui o capítulo da COFAC, porque na verdade nesta altura do campeonato, como se diz, ninguém sabe muito bem, ninguém terá outras informações, além daquelas infelizmente que temos, que é do sucessivo incumprimento daquilo que vai ser decidido na Assembleia Regional e na Assembleia da República. Por isso, penso que podemos passar à frente. Há aqui um tema bastante complexo na Ilha do Pico e que dará pano para mangas, suponho eu. Tem a ver com as acessibilidades, com os portos, com o aeroporto, e tem havido agora nos últimos tempos muita batalha política neste aspecto, e tem a ver com o facto de, em abril de 2012, o secretário de Economia de então, Vasco Cordeiro, ter apresentado um novo projeto do terminal de ordenamento da Baía do Cais de Pico, um projeto na altura se falava em 39 milhões de euros, e em setembro de 2020, Vasco Cordeiro, presidente do governo, lançou a primeira pedra e marcou o arranque da construção do novo terminal marítimo de passageiros, orçado em cerca de 4 milhões de euros. Marco Costa, este vai ser, já percebi que vai ser o vosso grande cavalo de batalha nesta campanha. O PSD parte com um trabalho exaustivo da auscultação da sociedade picoense e, portanto, existem temas que não podem estar fora deste momento de campanha eleitoral porque não estão fora da reivindicação dos picoenses. E, obviamente, que as acessibilidades também são uma marca desta última legislatura em que não se evoluiu. E, portanto, o caso concreto que refere do Porto Comercial do Pico, em São Roque, por mais que se venha valorizar, e nós valorizamos a obra do terminal, não pode ser visto como uma resolução de um problema que tem a ver com o abastecimento do Pico, as exportações do Pico, e que representa para o Pico, tanto como qualquer outra infraestrutura portuária da região, para outra ilha. E é assim que tem que ser vista. Obviamente que nós já estamos, ao longo do tempo, habituados em questões técnicas e em questões políticas. Neste caso, é dito que a decisão política já foi tomada, mas falta a melhor opção técnica, muito na questão do valor que está envolvido nesta obra. E nós
usamos o seguinte exemplo. Se é uma obra cara, reconhecemos que o é, mas representa tanto como os 35 a 40 milhões que são as rendas anuais da Escuto. E, portanto, a importância deste Porto para o Pico tem que ser visto exatamente desta forma. É uma obra que é cara, que precisa de ser construída com a melhor segurança técnica, mas que não pode estar de 2012 a 2020 sem uma resposta final e, em véspera das eleições, começa a obra de um terminal. E é bom, não queremos que seja isso que aconteça, mas também temos a esperança, a recordação, digamos assim, do que é que já temos do caso da Madalena. Foi construída um lagar e sabemos que não está de forma nenhuma resolvida a questão da operacionalidade do Porto da Madalena, da segurança que a própria GAR tem no interior daquela baía. E, portanto, acho que é legítimo, perante os picoenses, lançarmos esta questão, e eles próprios, porque isto não parte de uma iniciativa do PSD contra seja lá o que for, parte da sociedade civil que questiona o momento e está insatisfeita porque a obra de abastecimento da sua ilha, o seu porto comercial, não evolui na prática. Em relação, já agora, para completar também consigo, a questão do aumento da pista do Pico. Portanto, penso que o estudo era para ser apresentado agora, mas ainda não foi por estes dias. Sim, esse é um assunto que faz parte do nosso manifesto eleitoral, não temos dúvidas que tem de avançar. Neste caso também não existem, como noutros, só a questão económica, existe a questão política e, portanto, aí é que não consideramos bem perante os picoenses a contradição do governo, se por um lado decidiu politicamente, mas falta a questão técnica, no outro lado falta decidir politicamente, mas até já sabe qual é a opção técnica. Portanto, não podemos continuar na questão dos transportes marítimos e nas questões dos transportes aéreos com estas dúvidas numa questão que para nós já devia ter sido tomada. Aliás, em sede de Conselho de Ilha já existiram afirmações de partidários socialistas afirmando que até havia fundos comunitários. Portanto, se existem fundos comunitários, então porquê é que não se avançou já com a decisão então definitiva da nossa leitura, e faz parte do nosso manifesto eleitoral, estes dois pontos. Ampliação do Porto Comercial do Pico, reordenamento de toda a baía e ampliação da pista do aeroporto do Muito Pico. Bem. Miguel Costa, suponho que também faça parte do programa eleitoral do PS Pico, estas duas questões. Aliás, o Miguel, sendo Presidente da Portos dos Açores, está aqui numa posição privilegiada para falar desses assuntos dos portos. Naturalmente conhece bem, em pormenor, tudo o que se está a passar. Em relação ao de São Roque do Pico, há aqui, naturalmente, números muito diferentes daqueles apresentados em 2012, mas estamos a falar de uma primeira fase, é isso? Penso que é isso. A minha posição privilegiada é de corrente de ser da Ilha do Pico acima de tudo. Mas eu gostaria, antes de tocar nesse ponto, de falar na questão das acessibilidades. Aqui o candidato do PSD diz que as acessibilidades não evoluíram. Bom, eu gostaria de dar só 2 ou 3 números. 2 ou 3 números para não ser muito exaustivo. Passageiros desembarcados e embarcados no aeroporto do Pico aumentou 89,6%. Estamos a falar no período 2016-2020. Os voos interilhas aumentaram 62%. Os voos com o continente cresceram 107%. Se isto é suficiente, não é, e por isso continuamos na senda do desenvolvimento no que diz respeito a acessibilidades. E não é por acaso que o terminal, o aeroporto, a pista do aeroporto da Ilha do Pico, faz parte do nosso manifesto eleitoral, o seu aumento, e confesso sinceramente a minha alegria e a minha grande satisfação de ver novamente o PSD de alguma forma a mudar o seu discurso, a juntar-se. E é bem-vindo a este tema do aeroporto. Vou-lhe só dizer porque... Já agora só uma pergunta, tem notícias o Miguel Costa do estudo de ampliação que deveria estar finalizado no final do primeiro semestre. O estudo é só um sinal que há uma intenção de desenvolver ali uma... Sim, mas devia estar concluído até o final do primeiro semestre. Tem alguma notícia desse estudo ou não? Deve estar certamente para breve a sua apresentação. Mas repare uma coisa, é importante perceber, e ainda bem que o PSD volta e refaz a sua posição sobre esta matéria. Não foi há muitos anos atrás,
há bem poucos anos atrás, que o famoso gabinete de estudos do PSD, dizia estas coisas simplesmente. E passo a citar. Não faz sentido a ampliação do aeroporto do Pico. Não é essencial ao Pico ter a sua própria pista. No fundo, o que o Pico pretende é ser uma alternativa ao Faial. Isto eram as conclusões do Gabinete de Estudos do PSD. E, portanto, neste momento... Entretanto estudaram mais um pouco e mudaram de opinião também. Felizmente, é com grande satisfação que vejo o PSD aderir a esta boa iniciativa do Partido Socialista no que diz respeito ao aeroporto da Ilha de Pico. Não fazia parte deste manifesto eleitoral passado, 2016-2020, havia um conjunto de intervenções naquele aeroporto que faziam realmente parte do manifesto, como seja o grooving, e que melhorou substancialmente a operacionalidade, e nesse sentido executámos em pleno o nosso compromisso. O nosso compromisso agora é realmente a ampliação daquele aeroporto. No que diz respeito ao porto, ao terminal de passageiros e ao porto comercial de São Roque, há outra vez uma falta de coerência da parte do PSD. O que está aqui em causa são razões puramente técnicas. Quem não quiser entender isto, incorre numa irresponsabilidade política de grande dimensão. Esse condicionalismo chegaram a pôr em causa a obra disso. Estamos a falar de um prédio. Estamos a falar de construir um prédio de 80 metros debaixo de água. Isto não é fácil. Não é só em São Roque de Pico. É no mundo. Sim, são assim as obras marítimas. É no mundo. Uma obra são todas marítima complexas, por si só já é complexa, naquele caso em particular é de uma complexidade extrema. O que a gente fez foi uma decisão política de avançar com a obra na Baía do Cais de Pico. E essa decisão política está centrada em três pontos essenciais. Num terminal de passageiros, para garantir que o circuito logístico do transporte marítimo de passageiros e viaturas na região, aquele que transporta mais passageiros em toda a região, é o circuito entre Faial, Pico e São Jorge. E, portanto, São Roque precisava ter a mesma dignidade, a mesma resposta de conforto e qualidade que todas as outras paragens tinham. E, nesse sentido, depois de estar decidida politicamente que a infraestrutura a ser desenvolvida era naquela bacia portuária, avançámos de imediato que aquilo que era o essencial em termos de segurança e conforto para os passageiros. Muito bem, Miguel, a par disso, há mais duas fases. A outra fase tem a ver com o aumento de caixa custável e proteção, e a terceira fase, ou melhor, uma fase que é preliminar a todas estas, que tem a ver com o estudo de reordenamento da bacia, da qual estas obras já fazem parte. Tiago Cardoso, qual é também o seu ponto de vista sobre estas duas situações, quer os portos, quer o aeroporto, sendo que também há uma obra prevista para o Porto das Lajes do Pico, naturalmente, que isso satisfaz, sendo um lajense, não é? Muito boa noite. O meu ponto de vista é que, apesar de há mais de 30 anos falar nisto tudo e todos termos mais ou menos a mesma vontade para o Pico, 30 anos depois eu cresci e continuamos com as acessibilidades no Pico, a crescer devagarinho, sempre a pensar em obra mitigada e faseada. E já vamos aqui mais de 24 anos de governo, apesar de eu, no passado, não acompanhar muitas estas coisas, ou ouvir falar nisso, e continuamos sem o problema do Porto de São Roque do Pico resolvido a 100%. Continuamos com um grande crescimento que só veio provar da urgência e da necessidade do que se fez no aeroporto do Pico ter feito há mais tempo. E nesses 30 anos o Pico não parou de crescer. Não parou de crescer, principalmente fruto das suas características potenciais e de como ilha de futuro que se ouve falar desde a minha adolescência. No entanto, é um futuro de uma população que os direitos e as prosperidades, penso eu, que não têm sido defendidos com grandes convicções e que está na altura de o fazer. Sob a pena de, mais é nesta fase, de começarmos a adiar essas tais obras e cairmos outra vez numa insustentabilidade económica, que é o Pico, felizmente, tem iniciativa privada que valor na área do turismo, é um turismo sustentável e integrado. Ainda outro dia li um artigo sobre isso na Forbes, está mais do que cotadíssimo e adivinhado pelos próprios picarotos há anos. Está-se a começar a impor nos laticínios e nas carnes, isso é mais do que claro. E estamos aqui com umas sementes lançadas para que se dê um verdadeiro crescimento económico, mas continuamos com problemas de fundos por resolver.
E esses da acessibilidade são os que me preocupam muito, que é, esses atrasos não venham embargar tudo o que os privados têm feito. Claro que recorrendo a apoios comunitários, que isso são os seus direitos e têm que ser defendidos, mas não podemos é correr o risco de lhes cortar as pernas. Temos é que ajudá-los a crescer e crescer sustentadamente e integradamente. O Porto de São Roque é imprescindível para o comércio que se vai gerar à volta para o comércio de mercadorias, de pessoas e de passageiros, que se irá gerar à volta destes investimentos. Com uma plenitude de operação. Tenho isso em consciência. Não é para conjugar a mercadoria. Em plenitude. Não vamos entrar assim em diálogo. Temos que perceber que é urgente. Eu sei que é um investimento pesado, mas tem de ser feito. É um investimento de futuro. É um investimento de futuro. O aeroporto, Miguel, acabaste de nos dar aqui valores que eu tinha uma ideia um bocado mais lata do que tu neles, mas que são de crescimento e só veio provar que o aeroporto chegou atrasado. Temos que responder. Chegou, mas não pode parar. A obra tem que crescer, tem que continuar, tem que haver mais voos para o Pico. A pedra está lançada e o Pico precisa disso para a sua sustentabilidade do futuro. Quanto a outras acessibilidades, há aqui umas classes que, por vistos, estamos a esquecer de falar. Tiago, tem que ser rápido, faz favor. Pode terminar, mas tem que concluir. Que continua a ser a agricultura, não é? Nós estamos a começar a produzir coisas de excelência, tanto na carne como nos laticínios, e estamos com as nossas estradas à volta da ilha mais ou menos compostas, mas as estradas de quem trabalha, as estradas florestais, as estradas de acesso à agricultura e o problema da água por resolver também de forma sustentável. E eu não vejo grandes dificuldades nisso. Falta qualquer coisa, mas tem de ser feito. Muito bem, e é por isso que devemos lutar. Tiago, vamos ficar por aqui agora, já voltamos assim daqui a pouco. José Carreira, sobre as obras nos portos e também a ampliação da pista. Se nós estivermos atentos às notícias dos últimos 2 meses, de repente vai a obra do São Roque para a frente, a obra da Madalena é entregue em agosto e é anunciado que está para começar por tempo a obra do Porto Lajes do Pico. É uma coincidência, mas até parece que a empresa Portos dos Açores é a Comissão de Apoio à Candidatura de Miguel Costa. Trabalha muito bem, isso é bom e, portanto, e condicionou tudo para agora. Agradeço. E portanto, temos um departamento governamental a trabalhar para a eleição de um deputado do PS. E, portanto, é o que temos. É o PS que temos. Mas, sobre matéria de transportes, este Governo Regional é sobre o Pico e sobre tudo. É uma atrapalhada. Que há uns anos, proposta do Bloco de Esquerda, o Plano Integrado de Transportes. Vamos fazer um plano. Fizeram um plano integrado de transportes. Só tinha isto no nome. O resto não era plano, não é integrado e falava vagamente de transportes. Espero. O PS tem uma coisa que é engraçada. Quando não quer fazer as coisas, tem a dizer, ou é a Comissão Europeia que não deixa, ou é o Governo da República que não deixa, ou é a Constituição que impede. É uma coisa... E agora temos aqui a obra do Porto do Pico, uma coisa transcendental. Eu quero só fazer lembrar aqui ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente do Porto dos Açores, que a ponte... Miguel Costa mesmo. Que a ponte Vasta Gama deve ser uma obra de engenharia muito mais... Mais fácil. Muito mais fácil. Demorou desde a decisão política à feijoada que deu a inauguração, deu 7 anos. Já para não falar do Estádio de Benfica, demorou 2, que esse é mais fácil. E, portanto, aqui estamos a falar de 8 anos em que... Onde é que estão os estudos? Esperemos que venham os estudos e que não façam aquilo que fizeram no Porto do Faial. Foram ensaiados. Que é, aldrabaram os faialenses e esperemos que não aldrabem os picarotos com a obra que fizeram ali e estão a aldrabar agora outra vez, que é fazer um estudo sem pôr em causa o Molho Norte. E, portanto, isto é responsabilidade sua. Se quiser, eu provo disso. E, portanto, espero que o Pico não aconteça o mesmo que acontece em São Jorge, no Faial. É evidente que o aeroporto precisa de ser aumentado. Aliás, há 2 ilhas em competição para aumentar o aeroporto. Pelo menos, para o Triângulo, é necessário um aeroporto com o máximo de segurança possível. Para já. E depois o outro.
Ainda por cima, quando hoje, a partir de 2018, a Comissão Europeia abriu a porta a fundos europeus novos para aeroportos das RUPs, das regiões ultraperiféricas. Portanto, temos aqui uma janela de oportunidade que não se anda para a frente, nem se anda para trás. Por outro lado, nas acessibilidades, é evidente que não se mexe nos preços. Como? Vai ter que terminar. É evidente que é preciso mexer nos preços. Plano integrado. Não há nem nos barcos, nem nos transportes terrestres, planos integrados de transportes, bilhetes intermodais, bilhetes que deem para várias coisas. Os preços dos transportes públicos aqui nos Açores são caríssimos para uma população que vive abaixo do preço do ordenado médio de 100 euros da República. E tem os transportes mais caros. Muito obrigado. Joaquim Coelho, também a sua opinião sobre este setor das obras públicas, obras tão importantes para o PIC como os portos e o aeroporto. Em relação ao Porto de São Roque, há uma coisa que parece que estão a construir uma casa pelo telhado. Tem a ver, neste momento, sempre que houver um barco que esteja a fazer a descarga, é difícil o barco de passageiros atracar. Aquele porto que recebe os barcos que vão à pesca ou de lazer, aquele porto, se tivesse sido feito, em vez de fazer aquele ângulo, tivesse sido feito mais ao comprido e, pelo que parece, também consegue-se partir pedra debaixo da água, se tivessem feito aquilo mais fundo, o terminal que estão a construir agora, se calhar, tinha mais efeito, porque podia atracar os barcos de carga no porto que já estava feito e tinham feito e agora o terminal dava mais certo em relação ao porto se tivesse sido feito ao comprido. Em relação ao aumento da pista, isso é essencial porque há uns anos houve uma rota da Holanda para o Pico em que deixou de existir essa rota exatamente porque a pista não tinha comprimento em termos de segurança para aterrar. Estou a falar da TUI, que deixou o Pico e veio e começou a aterrar aqui em São Miguel. Outra questão, que é os transportes públicos. Existe e dizem que vai pouca gente nos transportes públicos. Uma coisa que está a acontecer é que, em termos de horários desses transportes, não permite que as pessoas da Madalena que trabalham em São Roque, as pessoas da Piedade que trabalham na Madalena, as pessoas que, se calhar, de São Roque trabalham na Madalena, ou mesmo das Vais, o horário que está feito em termos da carreira dos transportes públicos não compete, não consegue dar resposta. Muito bem, obrigado. Terminamos aqui esta ronda pelo setor das acessibilidades e agora vamos entrar numa outra também, que é das mais discutidas no Pico nos últimos tempos, ao longo dos anos, diria mesmo, tem a ver com a saúde e com o serviço de saúde no Pico. O facto é que o Pico tem 3 centros de saúde, todos eles com carências, naturalmente, e muitos doentes do Pico têm de deslocar-se para o Faial com grandes dificuldades. Miguel Costa, qual é o diagnóstico que faz do serviço de saúde no Pico, sendo que há queixas recorrentes e diárias das pessoas, já há o caso do Centro de Saúde das Lajes, que a obra tem tido muitos problemas, há o caso do Centro de Saúde da Madalena, tem alguns equipamentos, mas depois não tem médicos para o caso da obstetrícia, que são casos recorrentemente referidos. O que é que acha que seria possível melhorar nos próximos tempos e o que é que falhou aqui? Porque é que não foi possível durante estes últimos anos melhorar? Sei que me vai vir com alguns números de consultas e outros que tais, mas o que é facto é que há aqui problemas que persistem, não é? Não vou entrar por aí. Eu julgo que a saúde é um tema particularmente importante. Não será só no Pico, será em todas as ilhas, no país, na região, no continente, na Europa. O que é certo é que a saúde não pode ser um tema tratado com irresponsabilidade, com demagogia e com populismo que permita tirar dividendos políticos daí. E nesse sentido, aqueles que criticam o percurso da saúde na Ilha de Pico só estão a esquecer de alguns pormenores. Não é por acaso que hoje, na Ilha de Pico, e o Centro de Saúde da Madalena, que foi uma obra estruturante também nesse aspecto,
já funciona de alguma forma como um primeiro passo hospitalar, no sentido de termos já serviços hospitalares, nomeadamente a medicina interna. Quem ignorar isto está ignorando a mais-valia que foi para as famílias picarotas o fato de ter o seu familiar internado naquela unidade de saúde e não noutra unidade de saúde. O serviço de hemodiálise, o conforto que vai trazer a todos esses doentes. A CIV 24 horas. Os meios complementares de diagnóstico, como o TAC, o ecógrafo e outros meios. O posto médico da Piedade trabalhando na proximidade junto das populações. As consultas de especialidade que aumentaram significativamente desde 2016 para 2020, passaram de 1.300 para 3.700 consultas. E, portanto, se isto é suficiente, não é. Na saúde nunca será suficiente. Mas vir falar, como o PSD tem falado nos últimos tempos, em esvaziamento dos centros de saúde, é não perceber o conceito básico de um centro de saúde. O centro de saúde tem que ter trabalho naqueles tratamentos primários, na medicina preventiva. E isso será um trabalho estruturante para a Ilha de Pico. Ser uma referência, sobretudo, ao centro de saúde de São Roque. E na medida de São Roque e das Lajes. Falar numa medida transitória que foi adotada para salvaguardar a continuidade da prestação de serviços de saúde. Vir criticar essa medida que colocou a CIV 24 horas, o atendimento no Centro de Saúde de São Roque e das Lajes, das 8 às 10 da noite, até inclusivamente aos sábados e domingos, com presença física. Na Madalena, 24 horas com presença física. Uma medida transitória e que vai dar resposta a esta situação de Covid. Isto, dizer o contrário, é ser demagógico, é ser irresponsável, porque tivemos, por pouco, sem conseguir garantir uma prestação de cuidados de saúde no Pico, quando tiveram que ficar de quarentena os médicos e os enfermeiros. Felizmente que o resultado deu negativo. Mas essa resposta tem que ser garantida, porque morrem hoje no país, por óbitos de Covid, 1.936 pessoas. Óbitos totais, estamos a falar de 76, portanto morre-se muito mais de outras doenças. Não é impreterível garantir a continuidade dessa assistência, inclusivamente aos mais idosos, considerando a nossa faixa etária. Bem, e portanto há um conjunto de propostas que temos que dar continuidade. Dar continuidade nesta nefrologia, na questão das pequenas cirurgias, que já foram quase 400 pequenas cirurgias. É criar um verdadeiro serviço de urgência. Isso são medidas concretas que queremos concretizar. Reforçar o quadro de profissionais que tem sido reforçado, mas alguns já estão em fase de pré-reforma. Reforçar as respostas da medicina preventiva, controlando os grupos de riscos, apoiando os mais idosos. Nas especialidades médicas, na ginecologia, não vai dar para enumerar as medidas todas. Reabilitar o Centro de Saúde de São Roque, que está claramente a necessitar, e temos que considerar isso. Terminar o Centro de Saúde das Lajes do Pico, que efetivamente há que assumi-lo, a obra não está a correr bem e há que tomar medidas concretas para que ficamos com essa assunção, Miguel. Tem que dar a palavra ao Marco Costa. Marco Costa, o PSD não reconhece nada de bom que se tenha passado na saúde, é só demagogia, ou consegue reconhecer alguma coisa de boa que aconteceu também? Apesar das críticas que tem feito, obviamente. A coragem do candidato do PS em falar em demagogia e dignidade sobre este assunto da saúde. As pessoas perderam a dignidade nos últimos tempos por afastamento e porque foi este mandato de degradação dos serviços de saúde do Pico. O senhor não tem noção de como é que um utente da Piedade hoje se vê num circuito para chegar aos cuidados de saúde. E nada disto tem a ver com a pandemia. Nunca teve tão próximo. Tem a ver com a degradação, a falta de meios e a indecisão. O senhor tem que questionar. Então existem tantas medidas sobre a urgência e sobre os momentos de urgência que temos passado e não há qualquer medida que preveja a atuação imediata no centro de saúde para que as obras avancem. É porque nós claramente defendemos que se deve fazer um centro de saúde novo e esta é a nossa proposta. Agora, obras paradas no centro de saúde das Lajes durante 2 anos, isto é absurdo. E, portanto, falar em demagogia da parte do PSD, quando foi presidentes do Governo Regional do PS que prometeram maternidades e outras valências no Pico nunca chegaram a acontecer, é preciso ter alguma coragem. Mas a verdade é que os picoenses se sentem menos seguros, mais afastados da saúde e quando nós referimos que temos problemas demográficos, pode ter a certeza que já se conhecem casos no Pico em que as pessoas desistem de lá de viver porque não se sentem seguros com os seus cuidados de saúde.
E, portanto, é preciso um novo modelo de complementariedade entre os centros de saúde, a unidade de saúde do PIC e o Hospital da Horta. É preciso claramente ter outra confiança com os profissionais de saúde. Eles não estão confiantes neste momento, não estão a ser reconhecidos pelo seu trabalho. Profissional de saúde, é o profissional de saúde, o diretor clínico da Madalena, aumentar o histórico do do PSD que defende esta especialidade. medida. Eu não sei bem onde é que o senhor vai buscar esses números destes últimos 4 anos. A verdade é que os utentes do PIC não sentem a questão das consultas de especialidade e, portanto, existem questões que estão por resolver e não vale a pena fugir a este tema com alguns numerozinhos, porque eles não existem no dia-a-dia dos utentes do Pico. É um problema, certamente, dos maiores que a região tem para resolver. Também acho que sim, e é por isso que o PSD se apresenta também a estas eleições, com um projeto sólido nessa área. A verdade é que no Pico a saúde está pior. E ninguém consegue ir ao encontro do seu discurso. E medidas concretas? Tiago, já terminou. Tiago Cardoso, já agora me pegava aqui numa deixa do Marco Costa e perguntava, enquanto habitante do Pico, como é que se sente em relação à saúde? Sente-se tranquilo ou intranquilo? Tem receio no dia-a-dia? Como é que é? Eu sinto-me mais ou menos tranquilo, mas isso são razões pessoais minhas, porque tem sido saudável. Se não o fosse, não me sentia. Claro que a saúde no Pico não podemos esperar milagres, mas há muito para fazer e tem que ser feito. Tem que ser feito principalmente na área das especialidades, Miguel. Nem que seja nos tempos de resposta à lista de espera. Não fez muito tempo que foram 2 da minha localidade, que se calhar por isso partiram mais cedo. Isto tem que ser feito. Eu penso que, de uma forma geral para o Pico, apesar de algum investimento na Madalena, na unidade de saúde, é impensável que se deixe as Lajes do Pico 2 anos sem um sítio sequer concreto para um centro de saúde. Tem toda a razão. Isto é não pensar na população, isto é não pensar nas pessoas que lá trabalham, mas é numa fase de emergência e de pandemia como esta. Isso não podia ter acontecido. Não há material em condições, não há material em condições. Eu nem vou falar de exemplos pessoais, porque isto podem parecer uma comédia, mas não há equipamento para nos assistir a dar um ponto. Não digo que seja todos os dias, mas isso aconteceu comigo. As listas de espera são o que são, as condições de edifício são o que são. Sei que são provisórias, mas provisório não significam 2 anos. Mas é debaixo da pressão de saúde que nós estamos, com esta questão nova do Covid-19, e sendo também um assunto antigo. Quer dizer, estamos a falar de remodelar o centro de saúde no qual eu nasci, em 76. O que é que se fez de 76 até agora, em termos de estruturas de saúde lá? Não se melhorou nada. É a boa vontade dos enfermeiros. Nada. Pouco se melhorou, Miguel. Até 96 é a boa vontade dos enfermeiros e dos médicos. E não havia os milhões e milhões de profissionais que existiram agora. Já terminou, Tiago. Joaquim Coelho, a sua leitura também sobre a saúde no Pico, já vive lá há alguns anos? Ainda bem que eu tenho saúde, a minha esposa e os meus filhos. Senão também vivia tranquilo, como o Tiago. Não era um bocado complicado viver no Pico. Eu tenho agora, por exemplo, eu fui pai novamente há cerca de 2 meses, quase 3 meses, e uma das coisas que me mete medo em termos de viver no Pico é que se acontece qualquer coisa a uma criança, neste momento, não estou a falar por mim, mas estou a falar em relação aos picoenses, não havendo pediatria, que é já que existe muitas crianças no Pico, não havendo pediatria é muito complicado viver. E se formos à pediatria ao hospital da Horta, a bem dizer, perde-se um dia, porque a gente vai de manhã, temos as nossas despesas para estar lá no Faial e regressamos ao final do dia. Perde-se um dia. Quem trabalha perde um dia e há tempo que se perde que poderia tratar de uma criança que se tiver algum problema. Para além disso, uma das coisas, já que estamos num meio que não somos ricos, acho que em relação ao Pico não somos ricos, uma das coisas que devia acontecer em termos de saúde era que nos centros de saúde, principalmente, posso dizer, mesmo na Madalena, que houvesse acesso à saúde oral.
porque não havendo saúde oral, em termos de sistema de saúde, é muito complicado. Mas quem há. tem pouco dinheiro... Mas há? Sim, quantas vezes? Isto não sei quantas vezes. Pronto. Saúde oral. Mas será que há mesmo? Centro de saúde, há garantidamente. Há consultas que eu Conheço já a vi. médica, como o engenheiro Marco Pronto. Costa conhece. Para além disto, eu acho que tendo o Centro de Saúde da Madalena, já não estou a falar do Centro de Saúde da Roca ou o Centro de Saúde das Vais, tendo o Centro de Saúde da Madalena condições para ter mais especialidades em termos de saúde, se repararem, aumentando em relação às linhas de transporte de barco, São Jorge, São Roque ou Madalena mesmo, era uma mais-valia, porque também o pessoal de São Jorge tem que ir para o Faial. E se houvesse no Pico essas especialidades, automaticamente se calhar ficava mais barato em termos dos impostos. E já que estamos nas Ilhas do Triângulo, era uma mais-valia se no Pico, e já não estou a dizer muito tempo, mas uma vez por semana, haver diferentes especialidades, oncologia, ginecologia, obstetrícia, uma vez que as grávidas do Pico vão sempre para o Faial, e vai-se de manhã e vem-se à noite. E em termos de despesas, tudo bem, se calhar em termos de riqueza não as temos, e mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldades, automaticamente têm que comer, têm que pagar transporte. É certo que existe o apoio, mas em termos de acompanhamento também é um bocado complicado. E em termos de comida não existe em termos de apoio. Acho que era uma questão que devia ser tratada. Pensar. Haver mais especialidade no Pico. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao José Carreira para fecharmos esta ronda e, infelizmente, o nosso tempo esgotou-se rapidamente e depois da sua intervenção final tem que ir à ronda, então, já para a ronda final já não dá mesmo para abordarmos outros temas, infelizmente. José Carreira, para terminar a ronda da saúde. Falar da saúde do Pico é também falar da saúde dos Açores. E aqui temos uma questão simples e ao mesmo tempo complexo. É que o Governo Regional assumiu em 2014, tinha feito durante anos e anos e anos suborçamentação. Começou em 2014 a alterar a lógica da suborçamentação na saúde, mas ainda não chega lá. Como provámos no último orçamento, a sua orçamentação continua. E isto leva a falhas de quê? Profissionais e de meios. Vejamos o caso do Hospital de Referência do Pico. Intervenções cirúrgicas, 2017, 973. 2019, 913. Listas de espera de cirurgia, 2017, 1082. 2018, 948. 2019, 1163. Primeiras consultas de espera para especialidade. 2018, 2.632. 2019, 3.876. Primeiras consultas de especialidades realizadas. 2017, 15.340. 2018, 16.255. 2019, 15.527. E, portanto, isto é o Hospital de Referência da Ilha do Pico. Está neste estado. Agora, vamos para... Não estou a perceber bem, que é o Hospital de Referência da Ilha do Pico. Que é o Hospital da Horta. Ok. O Hospital de Referência a que o Pico recorre. A que o Pico recorre. Está bem. É evidente, depois pode ir para os outros hospitais. Claro. Mas o Hospital de Referência é o Hospital de Faial. E está neste estado, em queda. Todos os anos, isso consecutivamente. Porquê? Número de médicos, 41 em 2018, 39 em 2019. Isto é tudo dados oficiais do relatório de contas do hospital. Portanto, não fui eu que inventei. É dados oficiais do hospital. E, portanto, os médicos... Qual é o grande problema aqui? É falta de médicos. O Bloco de Esquerda tem uma proposta simples. Porquê é que há falta de médicos nos Açores? 3 razões fundamentais. Ganham o mesmo que no continente, não vêm para cá. Segundo problema, a formação. Não há lógicas formativas. Terceiro problema, portanto, a distância. Ora, o que é que nós fazemos? Propomos o seguinte. Subsídio de solidariedade para os médicos. 500 euros por mês, cada médico. Não me diga que é despesismo, porque se a gente for fazer outras contas, vai haver assim. O Hospital da Horta, e já não vou falar dos outros, o Hospital da Horta gasta 2.100.000 euros em horas normais e gasta 2.400.000 euros em lógicas de horas extraordinárias.
Ora, se eu pegar nas horas extraordinárias todas, dos hospitais todos, eu consigo meter, por mesmo dinheiro, metade do dinheiro, 5 milhões e 500 mil euros, consigo meter 40 especialistas nos Açores. Segundo problema, as lógicas de fechar centros de saúde à noite são perigosas do ponto de vista da saúde, são perigosas do ponto de vista de conselhos e são perigosas do ponto de vista demográfico. O PS ataca toda a gente que teve nos outros governos lá do continente por causa do interior. Aqui faz o mesmo, que é fechar. E isto, do ponto de vista demográfico, é terrível. E mais, também propomos uma lei de meios da saúde para evitar o casuísmo e o eleitoralismo. Amanhã é eleições, vamos meter um raio-x. O raio-x de São Roque do Pico tem 24 anos. É um perigo público. Isto é um perigo para a saúde. Custa 80 mil euros e não se compra. Porquê? Porque agora faltou este senhor, talvez, na saúde e um candidato da saúde para se comprar já um raio-x para as eleições. Ora, isto é que é a verdade dos factos. Vai ter que terminar para além já do mais, os médicos iam ganhar isto, mas também outra coisa. Os enfermeiros e os TST eram tratados com dignidade, coisa que o governo do PS não faz. Tem que concluir. As suas carreiras são tratadas a pontapé. Muito bem. Como eu tinha previsto, o tempo, enfim, não deu exatamente para todos os temas que eu pretendia abordar. Não abordámos pela rama o turismo, a agricultura, pescas e, enfim, desenvolvimento económico da Ilha do Pico que também tem acontecido, sobretudo no turismo. E vamos então a essa ronda final, pelo sorteio. Quem fala inicialmente é o Tiago Cardoso, CDS-PP. Faz favor. Bem, eu penso que somos todos bons a identificar problemas para a nossa ilha. Temos é que começar a arregaçar as mangas com a energia e a resiliência que demonstramos como picarotos e resolvê-los. É isso que eu pretendo. É essa a responsabilidade que eu vou exercer sobre esta oportunidade que aceitei. Não pode haver falta de dinheiro para o Pico. Temos iniciativa privada, temos contribuintes e temos fundos comunitários no Governo Regional e bem sabemos que destes últimos apenas uma pequena parte chega aos empreendedores privados e às entidades de serviços sociais. A maioria é gasta para a administração pública que temos. Isto é um grave problema para a economia, é um grave problema para a democracia do Pico e dos Açores. E temos que o resolver. Pelo CDS e para a minha pessoa sinto que chegou o momento de acabarmos com maiorias absolutas e dar o derradeiro contributo para a Ilha do Pico e dos picarotos. Tomada esta decisão, nem eu nem o CDS vão baixar os braços até que se resolvam alguns problemas da Ilha do Pico e dos picarotos. Eu conto com o vosso voto no próximo dia 25 de outubro. Votem CDS. José Carreira, intervenção final também. Como viram, o Bloco de Esquerda tem propostas concretas para a saúde, mas também tem propostas concretas para a economia. Nós hoje assistimos aqui nos Açores, é ouro, diz o Plano de Recuperação Económica do Governo. E nós dissemos, desde 2004, pela voz da Zoraida Soares, queremos um Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar. O que é que fizeram até hoje? Vem o secretário regional, estamos a falar de um centro internacional, coisa com centenas de investigadores. E alterava a economia dos Açores de um dia para o outro. Qualificada e toda a multiplicação que isso tinha na economia dos Açores. Porquê? Porque cá debaixo do nosso mar há ouro. O que é que o PPD diz? O Bolieiro diz, não quero a Universidade dos Açores assim pequenina e bonitinha. Mas os jovens dos Açores estão a ir para fora. Os Açores perdeu nos últimos 2 anos, quadros dirigentes, quadros intermédios, isto é fomentar a pobreza para o futuro. O Bloco de Esquerda tem uma proposta concreta no sentido de alterar a economia dos Açores. O PS há 2 meses, que em vez de agarrar isto a sério e uma oportunidade, o que é que faz? Vamos estudar o assunto. Porquê? Porque isto altera a economia e altera os poderes instituídos que estão bem postos de cima, mas mal postos de baixo, porque a pobreza nos Açores é 1/3 da população. 80 mil pessoas são pobres. Isto quer dizer que é preciso outra economia e o Bloco de Esquerda tem propostas para fazer. Muito obrigado. Miguel Costa, também a última intervenção. Caros picarotos, no dia 25 de outubro somos todos chamados a decidir aquilo que é o mais importante, um governo para os nossos Açores. Somos chamados, e essa decisão compete a todos nós, só a nós. Vivemos um momento particularmente difícil, um momento particularmente desafiante. E para isso precisamos ter um governo com experiência,
com capacidade, com competência para garantir propostas, respostas em várias frentes. E digo isto na defesa da saúde pública, na defesa do emprego e dos rendimentos das nossas famílias, na defesa da retoma da economia regional, na defesa de um setor social forte e capaz de dar resposta num momento tão difícil como aquele que atravessamos. Precisamos de um presidente do governo que defende os Açores e os açorianos em primeira linha, defende a sua saúde acima de tudo. Precisamos de um governo que garanta a estabilidade social, económica e política na região. E para isso, só o PS, só Vasco Cordeiro são garantia dessa missão. Nesse sentido, também, por falar em medo, só há um medo aqui, o de voltar atrás. Os picarotos não querem, não merecem isso, porque para a frente é que é caminho. Vote PS, vote Vasco Cordeiro, pelo Pico, pelo nosso Pico, pelos Açores. Joaquim Coelho, sua intervenção final. Caros picuenses e açorianos em geral, o Chega é um partido recente, mas que surgiu para defender os cidadãos e lutar contra a corrupção e compadrio político. O dinheiro dos contribuintes deve ser investido na melhoria de vida dos cidadãos, na saúde, na educação, na cultura. Por isso, no dia 25 de outubro, vota na mudança, vota Chega. Muito obrigado, foi a sua última intervenção também neste debate e agora, para a última intervenção do debate, Marco Costa, do PSD, faz favor. Caros picuenses, os picuenses têm direito a um lugar de destaque no contexto da região. Temos que sentir e temos que ter ações do Governo que nos levem a afirmar como locomotiva de desenvolvimento do Triângulo. Para isso, o PSD tem um trabalho feito ao longo da última legislatura de afirmação da ilha, de diagnóstico e de sinalização de tudo o que ainda nos falta. O nosso desenvolvimento, sem dúvida, que tem que assentar no triângulo agricultura, ambiente e turismo. E é nesse triângulo que temos que investir tudo o que tivermos das nossas energias, reivindicar e conseguir tudo o que se pretende para a área das acessibilidades, para a área da saúde, para a área dos transportes terrestres e transportes marítimos. É com esta convicção que entendemos que o PIC tem que dar um sinal claro da sua posição de ambição perante o poder da governação regional. Portanto, no dia 25 de outubro, voto PSD, voto José Manuel Bolieiro, porque certamente vamos estar de corpo e alma em todo o nosso papel de reivindicação ao lado dos picuenses. Muito obrigado, agradeço a todos mais uma vez a vossa presença neste debate. Foi o debate com os candidatos do Pico, aos 4 lugares que o Pico elege para a Assembleia Regional. O Pico tem 9 candidaturas, mas apenas puderam estar presentes 5 desses candidatos. Amanhã vamos ter o debate da Ilha Terceira e depois de amanhã encerramos este ciclo com o debate de São Miguel. Boa noite e até amanhã.